sou Michele Santos e este é o meu livro de receitas. Seja na forma grande para o lanche do pessoal de casa, ou na marmitinha para levar de lanche para a escola ou para o trabalho, ou até mesmo para vender e ter uma renda extra, essa receita de hot dog de forno ou cachorro quente de forno vai se tornar a queridinha na sua casa depois que você fizer pela primeira vez. É uma receita muito simples e extremamente saborosa. As quantidades dos ingredientes estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos começar preparando o nosso molho. Para quem usa cebola, este é o momento de fritar uma cebola no óleo já quente. Como eu não vou utilizar aqui, porque aqui em casa algumas pessoas não comem cebola, eu vou começar dourando os tomates nesse óleo quente. É só colocar os tomates e deixar ele dar uma fritadinha, uma refogada, até soltar aquele caldo gostoso. É só misturar os tomates no óleo já quente e deixar eles refogarem um pouquinho para que solte aquele caldo gostoso do tomate. Eu gosto dos tomates com os pedaços grandes nessa receita, então eu vou deixar só até que ele solte o caldo, mas se você preferir, pode deixar até desmanchar bem. Para mim assim ele já está bom, já soltou aquele caldo gostoso e podemos começar a misturar os outros ingredientes. Eu vou misturar a salsicha, que já está pré-cozida e picada. Eu dei só uma fervida na salsicha para soltar um pouco daquele corante e os conservantes que tem na salsicha. Fervi e cortei em rodelinhas. Você pode cortar da maneira que achar melhor. Eu gosto delas assim, mas se preferir, pode fazer mais pequenininhas. Vou colocar também um sachêzinho de molho de tomate, aqueles molhos prontos que se compra no supermercado. Você pode também fazer o seu próprio molho de tomate em casa. Muito em breve vou ensinar a minha receita de molho de tomate aqui no canal. Fique ligado. Vamos misturar o tomate que já estava na panela com a salsicha e este molho de tomate e levar ao fogo para ferver. Enquanto o nosso molho vai aquecendo e fervendo, eu vou temperar com sal, curry, orégano e pimenta do reino. Eu acho que esse tempero fica bem gostoso para esse molho de tomate. Vamos misturar um pouquinho para que todo o molho fique com tempero por igual e deixar no fogo até ferver bem. A salsicha já está cozida, mas é bom que ferva bem para que pegue o gostinho do molho. É bem rápido e logo o nosso molho já está fervendo. Depois que ele ferveu, vamos acrescentar o milho e a ervilha. Eu tenho aqui uma daquelas latinhas mistas de milho e ervilha que já vem junto. Eu acho assim muito mais prático, pois não precisa abrir uma lata de milho, uma lata de ervilha e não sobra restinhos na geladeira. Uma lata dessa mista serve perfeitamente para essa receita. Então tá aí a dica, quando for fazer essa receita, compra aquelas latas mix ervilha e milho. Enquanto o nosso molho termina de ferver, se você ainda não está inscrito, aproveite para se inscrever no canal. Deixe seu like, pois a cada vídeo novo, o seu like é muito importante. E quando você deixa o like, o YouTube entende que você está gostando dos nossos vídeos. Não esquece de marcar o sininho para ser notificado a cada vez que tem uma receita nova. E compartilha, pois tem muita receita boa aqui que merece ser compartilhada. Agora que o nosso molho já está pronto, vamos começar a bater a massa da nossa receita. É uma massa bem simples e ela é toda batida no liquidificador. Vamos colocar primeiro os ingredientes líquidos, pois assim a gente evita de que a farinha se acumule entre as hélices do liquidificador, deixando aqueles resíduos e bolinhas de farinha não batida. Depois que colocou os ingredientes líquidos, vamos acrescentar a farinha e o queijo ralado. E deixa o fermento para depois, não vamos bater ele agora não. Vamos colocar todos os ingredientes, menos o fermento, e levar no liquidificador para bater. Bate por uns 5 minutinhos, não precisa muita coisa, só até que os ingredientes se misturem perfeitamente. É bem rápido de bater e essa massa ela é bem aguada mesmo, então não se assuste e não coloque mais fermento quando você desligar o liquidificador e ver que a massa está bem aguada. Ela é assim mesma e está perfeita. Enquanto a massa estiver batendo, verifique se não ficou resíduos de farinha ou outros ingredientes nas laterais do liquidificador. Se por acaso tiver ficado, pegue uma espátula e com ela raspe as laterais do liquidificador, com cuidado para não atingir as hélices. Se preferir, desligue o liquidificador para fazer isso. Raspe assim para que todos os ingredientes batam de maneira homogênea. Depois que eles já estiverem todos batidos, já podemos colocar o fermento. O fermento não precisa bater por muito tempo. Eu só vou colocar ele aqui para que misture com os outros ingredientes. Largou, bateu um pouquinho e misturou com os demais ingredientes. Já pode desligar. Ou você pode também misturar o fermento na mão. Mas eu prefiro dar essa batidinha rápida no liquidificador, pois assim, com certeza, a massa inteira fica com fermento.
Como esse vídeo é um vídeo fácil e venda, eu vou começar montando a nossa torta em uma marmitinha. Eu tenho aqui uma marmitinha de 220 ml, já untada com margarina. Vou colocar um pouquinho de massa no fundo da marmitinha e dar uma espalhadinha com a espátula. Não precisa colocar muita massa, porque como tem fermento, essa massa ela cresce e fica bem fofinha no fundo. Depois de esticar a massa, dá umas batidinhas para ficar mais uniforme e vamos colocar o nosso recheio. Eu coloco a salsicha, uma colher grande de salsicha ou 2 colheres de sopa das pequenas normais. Se achar que ficou pouquinho, completa com um pouquinho mais de salsicha. Vamos colocar também queijo ralado. Eu utilizei aqui o queijo prato ralado, mas você pode utilizar o queijo de sua preferência. Eu gosto de queijos que derretam, pois fica mais saboroso, queijo prato ou queijo mussarela. Mas o queijo fica à sua escolha. O importante é ter queijo, porque fica muito mais gostoso. Depois que colocamos a salsicha e o queijo, vamos completar com um pouquinho de massa por cima, para fechar o nosso hot dog de forno. E está pronto. A marmitinha é super prática, pois você pode vender ou simplesmente fazer para levar para lanche na escola, para lanche do trabalho, enfim. É super prático fazer essa torta assim na marmitinha e muito lucrativo se você for vender. Depois, no final do vídeo, vamos fazer os cálculos e ver por quanto podemos vender as marmitinhas. Vamos montar agora aquela torta tamanho lanche, feito numa assadeira de uma maneira bem prática para o lanche da família ou para o lanche da noite, enfim. É uma maneira super prática de fazer. Colocamos um pouquinho da massa numa assadeira untada e enfarinhada. Quando eu uso essas de vidro, eu gosto de untar e enfarinhar, assim evita que grude nas laterais da forma. Dá uma esticadinha na massa, dá uma batidinha, uma sacudidinha para que ajeite bem o fundo. Não tem muito mistério, é só colocar. Essa massa, por ser bem líquida, se acomoda com muita facilidade. Agora que a nossa massa já está pronta no fundo da forma, vamos colocar o recheio. É só colocar o recheio. Fica muito fácil de trabalhar, pois esse recheio ele não é muito molhado. Sempre é bom fazer para esse tipo de torta aquele recheio mais sequinho, que não tenha muita água. Pois se o recheio tiver muita água, pode interferir na sua massa e ela não cozinhar direito. Se você for fazer só dessa maneira grande, coloque metade da massa, todo o recheio e cubra com o restante da massa. Como eu montei marmitinhas e vou montar mais algumas depois que eu fizer a torta grande, eu guardei um pouquinho de recheio e vou reservar também um pouquinho da massa. É só, depois de esticar o recheio, colocar a massa por cima e espalhar um pouquinho. Você notou que dessa vez eu não coloquei queijo, certo? Quando eu faço assim na forma grande, eu gosto de colocar o queijo por cima, porque fica aquela coisa gratinada, aquele queijo douradinho, bonitinho, dá um efeito diferente. Mas você pode colocar o queijo junto com o recheio também, fica perfeito de qualquer jeito. Colocamos o queijo por cima da massa. É só largar, ele não vai se misturar. Mesmo a massa sendo um pouco líquida, ela não é líquida o suficiente para que o queijo pese e se misture. Ele vai ficar em cima da torta e vai ficar perfeito na hora de cortar. Depois de cobrirmos toda a torta com queijo, ela já está perfeita e pronta para ir ao forno. Vamos levar ao forno por uma média de 35 a 45 minutos. Vai depender do forno de cada um. Faz os testes aí e fica cuidando. Quando a sua massa já estiver assim douradinha e prontinha, é porque está na hora de tirar do forno. Nossa torta está perfeita, douradinha e gratinada. E as marmitinhas também ficaram bem douradinhas, mesmo não tendo queijo por cima. Estão perfeitas para serem vendidas ou levadas de lanche. Com essas marmitinhas, você depois vai colocar a tampinha para fechar. Então, não é bom ter o queijo na parte de cima. O queijo em cima pode atrapalhar na hora de fechar sua marmita. Eu fiz aqui 3 marmitinhas com essa receita e uma torta grande. Essa receita rende uma média de 10, 11 marmitinhas, se você for fazer só as marmitinhas. Vamos agora cortar e experimentar o nosso hot dog de forno. Gente, o cheirinho está maravilhoso. E eu vou mostrar aqui para vocês uma sugestão de como eu gosto de servir ele. Eu coloco assim nos pratinhos, pois por ser um lanche não precisa ser colocado num prato grande. Mas você pode fazer também como uma refeição e servir com salada, de uma maneira mais almoço ou janta. Mas enfim, como é para lanche, eu vou servir assim nos pratinhos pequenininhos e vou colocar um complemento. Afinal de contas, é um hot dog. E o que complementa um hot dog? Todo bom hot dog tem que ter batata palha, ketchup e maionese. Assim, para mim, é a maneira ideal de servir. E se você for fazer nas marmitinhas, não tem como colocar esses temperos, mas pode colocar junto o sachêzinho de ketchup e de mostarda e de maionese para que o seu cliente possa servir na hora que for comer. Vamos ver agora quanto custaram as marmitinhas, por quanto vender e qual o lucro.
A receita total tem um custo de R$ 12,63, mais os 25% dos gastos incalculáveis, temos um custo total da receita de R$ 15,78. Rende uma média de 11 a 12 marmitinhas, então cada uma delas custou basicamente R$ 1,45, se contabilizarmos por 11. Você pode vender a R$ 5,00 e ter um excelente lucro. As marmitinhas vêm com essa tampinha e você só vai colocar depois que a sua torta estiver completamente fria, pois se você colocar a tampa na marmitinha com a torta ainda quente, vai ficar suado e molhado e quando seu cliente for abrir para comer, não vai estar uma aparência bonita da sua torta. Coloca a tampa e dobra as pontinhas. Verifica se ficou bem dobrada, se tiver ficado algum excesso de massa, dobra um pouquinho mais. Com essa tampinha, a sua marmita fica super prática para carregar e vender em qualquer lugar. E depois que você fizer essa receita pela primeira vez, eu tenho certeza que vai repetir ela várias vezes para o lanche da família ou para fazer ótimas vendas na rua e ter uma renda extra. Essa receita é realmente muito fácil e fica extremamente saborosa. Espero que vocês tenham gostado. Se ainda não está inscrito, não esquece de se inscrever no canal. Deixe seu like e compartilhe o vídeo, pois o compartilhamento ajuda muito a divulgar as receitas e mais pessoas terem acesso a elas. Nosso vídeo de hoje fica por aqui. Beijos da Mi e até um próximo vídeo.